em faculdades particulares que não têm regulamentação do Ministério da Educação. Nesse segundo caso, os estudantes pagam mensalidade, se formam, mas o diploma recebido não tem qualquer validade. Confira na reportagem de Felipe Pereira e Josivan Gomes, com produção de Luan Santana. 4 anos de aulas, provas, expectativas, tudo em vão. A vergonha esconde o rosto dessa jovem que concluiu o curso de pedagogia, mas não pode exercer a profissão. É que a faculdade que ela estudou não é habilitada pelo Ministério da Educação. Pediram que eu pagasse a taxa de R$300, eu paguei essa taxa e o diploma está aqui comigo. E agora, que a gente vai consultar o número do diploma, o registro do diploma está cancelado, por irregularidade da instituição, o MEC cancelou. Ela teve a maior dificuldade para receber o diploma, só que ele não vale nada. Eu, pelo menos, entreguei os documentos várias vezes. Eu dizia sempre que era pra gente aguardar. Só sei que o meu demorou muito. Eu vim receber em 2015 porque eu pedi uma ação no PROCON. E aí, pelo PROCON, fiscalização do PROCON, foi que eu consegui receber. O PROCON do Ministério Público vem recebendo mais casos como esse. No interior, a situação é ainda pior. Só em Valença, 20 pessoas pediram ajuda no último atendimento itinerante do PROCON na cidade. Já tem ocorrido algumas situações como essa aqui no PROCON, tá certo? Do aluno ser surpreendido, às vezes, no final do curso, se quer aquela estudante de ensino ser credenciada pelo MEC para ofertar o ensino superior. Apesar dos estudantes serem vítimas desses casos, há maneiras de evitar o golpe dessas faculdades. O presidente do órgão, que reúne os conselhos de várias categorias profissionais e também do Conselho de Psicologia, orienta o que fazer. Ele pode entrar no MEC, no site do MEC, que é o Ministério da Educação, e verificar se aquela faculdade tem a portaria. Ele pode pedir no ato da matrícula: eu gostaria de ver de vocês a portaria de vocês que regulamenta a existência do curso X, psicologia no caso. E ele pode também entrar em contato com o conselho e perguntar se o conselho pode verificar para ele se aquela faculdade realmente está regulamentada junto ao MEC. Além dos casos em que o estudante passa 4, 5 anos em uma instituição, mas depois descobre que ela não é habilitada pelo Ministério da Educação, tem outro golpe. Só que esse é praticado pelo próprio suposto aluno, que apesar de nunca ter pisado na faculdade, compra o diploma. Só que os conselhos estão vigilantes. Em setembro de 2017, nós noticiamos a prisão de 5 pessoas pela Polícia Federal dentro do Conselho Regional de Psicologia. 3 homens e 2 mulheres apresentaram diploma falso de uma universidade do Mato Grosso. Nós tentamos marcar uma entrevista com a Polícia Federal sobre esse tipo de fraude, para alertar a população sobre o assunto, mas a PF no Piauí não aceitou. Quem explicou para a nossa equipe sobre o assunto foi o Conselho de Educação Física. 2 casos bem distintos: os diplomas falsos e os diplomas inidôneos, que são aqueles emitidos por faculdades regulares, por pessoas que não estudaram naquela instituição, embora elas digam que sim. Então você tem aqui casos com diplomas com menos de 15 dias, dos 2 diplomas do mesmo curso, licenciatura em Educação Física, feito em janeiro, a formatura, e 15 dias depois, a pessoa se formou no mesmo curso em outra faculdade. Então vamos percebendo que os casos de diplomas falsos e inidôneos. O Conselho fez em uma semana 42 denúncias à PF. Os suspeitos devem responder por falsidade ideológica e estelionato. O Conselho Regional de Educação Física alerta ainda para uma novidade: a tentativa de esquentar diplomas, aproveitando disciplinas de faculdades irregulares em instituições que de fato são habilitadas pelo MEC. O que é o esquentar diploma? Justamente aproveitar essas disciplinas de alunos que vêm de instituições irregulares, que na verdade, como é uma instituição irregular, todo aquele estudo que foi feito, ele não pode ser aproveitado. Em meio a todas essas irregularidades, a vítima é sempre a sociedade, seja pelos serviços prestados por profissionais incapacitados que podem, por exemplo, causar problemas à saúde das pessoas, seja para os estudantes que têm seus sonhos e esforços jogados no lixo por entidades sem regulamentação alguma. Quando eu soube dessa notícia, desse diploma cancelado, foi um balde de água fria, sabe? Eu me sinto mal, porque a gente passa 4 anos da vida dentro de uma instituição. E eu tô prejudicada porque eu preciso do meu diploma por conta do meu emprego, e eu tô
sujeito a perder o emprego por conta disso. O Daniel é dono de uma academia de musculação e não aceita qualquer pessoa trabalhando sem investigar se é um profissional realmente habilitado ou não. Com relação ao CREF, como todo mundo tem um credenciamento e uma numeração. Então é muito fácil, ou tu liga, ou mesmo você pode ir até a sede e eles te dão todos esses dados. Se ele está em dia, se ele é realmente credenciado, enfim, é algo bem simples, nada absurdo. Nós entramos em contato com a assessoria do Ministério da Educação, estamos aguardando o retorno sobre essa questão que foi mostrada aí na reportagem, muito séria. Diplomas falsos, diplomas que têm algum tipo de irregularidade, muitas vezes a instituição não tem regulamentação, não tem autorização, habilitação do Ministério da Educação para poder emitir esses diplomas, e tem gente, muitas vezes de boa fé, que cursam lá, que estudam nessas instituições e depois são prejudicados. Mas tem que ter mais atenção. Hoje tem várias ferramentas de transparência no próprio site do Ministério da Educação para verificar como é que está a situação dessas instituições financeiras, se estão habilitadas ou não. Muitas vezes tem até cursos habilitados, regulamentados, mas outros cursos ainda têm essas pendências. Quem vai ficar prejudicado é o aluno, portanto tem que ter bastante atenção. Se for o caso, lá na instituição, exigir toda a documentação, a autorização do Ministério da Educação.